Olá, gente, tudo bem? O assunto novo dessa videoaula é a voz passiva, né? Nós vamos também estudar algumas formas do verbo fero. Dentro da voz passiva, a gente vai estudar esses tempos que eu coloquei aqui, né? O presente do indicativo, o futuro imperfeito e todos esses outros. Mas vocês já de saída vão perceber que todos esses tempos vocês já estudaram na forma dos verbos em voz ativa e em voz depoente. Então, embora pareça bastante coisa, é bastante coisa já conhecida. Só que vocês vão ajustar o que vocês conhecem da morfologia dos verbos depoentes à morfologia da voz passiva. E vocês vão perceber que é a mesma coisa. Só vão precisar tomar alguns cuidados na hora de traduzir. Tá certo? Então, vamos dar uma olhada em cada um deles. A primeira coisa que a gente examina aqui é a voz passiva do presente do indicativo. Só para comparar, eu coloquei aqui a voz ativa, não vou falar dela, coloquei aqui apenas para que você se lembre. Vou observar a voz passiva das conjugações todas. Aqui não há muita novidade, porque se você se lembrar de como você conjuga um verbo depoente da primeira conjugação, como por exemplo minor ou mirror, ou um verbo da segunda, como o ereor, ou um verbo da terceira, como nascor, ou um verbo da terceira em vogal, como morior, ou um verbo da quarta, como mentior. Todos aqueles verbos que a gente sempre utiliza no quadro para exemplificar qualquer tempo da voz depoente, você vai saber também fazer a voz passiva, porque é exatamente a mesma morfologia. Então, se você se lembra, por exemplo, no caso do verbo mirror, a gente pode fazer lá mirror, mirares, miratur, miramur, miramine, mirantur. Mas aqui eu tenho o verbo amo, amare, né? Aqui na voz passiva. Então eu tenho as formas amor, amares, amatur, amamur, amamine, amantur. Ou seja, exatamente a mesma morfologia. Eu acrescento as terminações de desinência, né? As desinências médio-passivas. R, ris, tur, mur, mini, intur, em cima do tema de infectum, certo? Como eu faço lá nos depoentes. E tenho a voz passiva de um verbo que vocês já se acostumaram a usar na voz ativa. Então, em vez de amo, amas, amat, amamos, amates, amant, você faz agora amor, amares, amatur, amamur, amamine, amantur, como se ele fosse um depoente de primeira conjugação. Só que aí vem a diferença. Na hora de traduzir, você não vai traduzir na voz ativa. Por quê? Porque esse verbo tem uma forma ativa, diferentemente dos depoentes. A forma ativa está aqui em cima, você já conhece. Essa outra forma servirá para você fazer a voz passiva. Então, ao invés de traduzir por eu amo, tu amas, ele ama, você vai traduzir por sou amado, és amado, é amado e assim por diante. A mesma coisa na segunda conjugação. Veja, eu acrescento as terminações r, ris, tur, mur, mini, intur, diretamente sobre o tema do infectum, aqui inclusive com o o. Então eu tenho rabeor, raberis, rabetur, rabemur, rabemini, rabentur. Então muita atenção aqui nessa primeira pessoa, porque além do R, tem também o o sobre o rabé. Mas é a mesma coisa que você já conhece dos verbos depoentes. Basta se lembrar lá do paradigma. Você tem o ereor, o ereris, o eretur, o eremur, o eremine, o erentur. Você se lembra? Bom, mesma coisa a terceira conjugação. Veja, dicor, diceris, um e breve aqui, da mesma forma que você tem lá nos depoentes. Nasceris, né? Dicitur, dicimur, dicimine, dicuntur. Nesses verbos de terceira conjugação em consoante, você acrescenta as terminações r, ris, tur, mur, mini, intur, diretamente sobre o tema também. Prestando atenção nesse o, que aparece aqui, no e de contato entre a consoante do tema e o r, e no i, que aparece nas demais, e no u, na última pessoa do plural. A mesma coisa aqui, capior, caperis, em que o i do tema abre o timbre para e, e o resto normal, capitur, capimur, capimini, capiuntur. Reparem na presença do u aqui.
E na quarta conjugação, audior, audires, auditur, repara onde está o acento, auditur, audimur, audimini, audiuntur, repare na presença do U. Então, eu não me detenho muito aqui no presente, por quê? Porque basta que você veja lá como é que você conjuga um depoente. Isso já é matéria dada, eu peço que vocês revejam. A única coisa que é observar é a tradução, é a maneira de traduzir. Então, em vez de traduzir como você faz no caso dos depoentes, você vai traduzir como voz passiva do verbo. Porque esse verbo, então, vai ter para você uma voz ativa, audio, audis, audit, audimus, auditis, audiunt, eu ouço, tu ouves, ele ouve, etc. E uma voz passiva, sou ouvido, és ouvido, é ouvido, etc. Tá certo? Então, a mesma coisa a gente faz para os outros tempos, que a gente vai olhar agora. Veja só, agora o chamado futuro imperfeito. Isso que está aqui em cima, em verde, você já conhece. É o futuro conforme as conjugações. Então você tem lá na primeira e na segunda aquele modo de fazer o futuro, né, com bo, bis, bit e assim por diante. E na terceira e quarta conjugações, aquela alternância entre a na primeira pessoa e e nas demais. Bom, isso aqui eu deixo para que você reveja, é voz ativa. A voz passiva, lembre-se como é que você fazia o futuro de qualquer depoente. Como é que você faz? Você coloca essas mesmas terminações, bo, aqui b, bi e bu, ou alternância a, e, nessas outras conjugações, né, na terceira e quarta, e acrescenta aquelas mesmas desinências médio-passivas, r, ris, tur, mur, mini, intur. Então qual é o resultado? Amabor, amaberis, amabitur. Amabimur, amabimini, amabuntur. Habebor, habeberis, habebitur. Habebimur, habebimini, habebuntur. Dicar, diqueris, repare nesse E. Esse E é longo. É diferente do presente em que é breve. No presente é diqueris. Aqui é diqueris. Diquetur, diquemur, diquemini, diquentur. Capiar, capieris, capietur, capiemur, capiemini, capientur. E por fim, audiar, audieris, audietur, audiemur, audiemini, audientur. Como se traduz isso daqui? Como a voz passiva do futuro que você já conhece. Então, por exemplo, amabo, eu amarei. Amabor, eu serei amado. Habebo, eu terei. Habebor, eu serei tido. E assim por diante. Então, você traduz como uma simples voz passiva, como você tem no português. Não precisa insistir muito nisso, por duas razões. A primeira é a morfologia. A morfologia você já conhece. Você tem de aplicar a morfologia dos depoentes, mas agora na conjugação de um verbo que tem voz ativa. E a segunda coisa, né, a segunda razão, pela qual não preciso me deter muito nisso, é que basta você se lembrar da tradução da voz ativa para você deduzir a tradução da voz passiva. Ou seja, voz ativa aqui em cima, voz passiva aqui embaixo. Amabo, amarei. Amabor, serei amado. Capiam, capturarei. Capiar, serei capturado. Com especial atenção para estas pessoas aqui. A segunda pessoa dos verbos da terceira conjugação em consoante e da terceira em vogal, em que esse E é longo, certo? Bom, vamos ver agora o mesmo problema da voz passiva no outro tempo, que é o imperfeito do indicativo. Bom, é um tempo relativamente fácil de construir. Você usa o ba, mais as desinências número pessoais acrescentadas em cima do tema de infecto. Então tá aqui, ó, ama, mais o ba, mais o m. Amabam, amabas, amabat, e assim todas as outras conjugações, né? Não tem tanto problema. Você tem que se lembrar sempre de colocar o e de transição aqui entre o tema consonantal e a desinência ba, né? De quebam, capiebam e assim por diante. No caso de capiebam, sobre o tema vocálico. Na voz passiva, lembre-se lá como é que você faz o imperfeito do indicativo de qualquer depoente, porque é desse mesmo jeito que você vai fazer a voz passiva de um verbo que tem voz ativa. Então, por exemplo, se a voz ativa é amabam, a voz passiva é amabar, e assim nas outras. Amabares, amabatus, amabamur, amabamini, amabantus. Eu amava, amabam.
eu era amado, amabar. Habebam, na voz ativa. Habebar, na voz passiva, eu era tido. Então, habebar, habebares, habebatur, habebamur, habebamini, habebantus. Dikebar, dikebares, dikebatur, dikebamur, dikebamini, dikebantus. As mesmas preocupações que você tem na voz ativa, de colocar o E na transição entre o tema consonantal e o Ba, você tem aqui. A única diferença são as desinências número pessoais. Iris, tur, mur, mini, ntur. A mesma coisa nas outras aqui. Certo? Então é isso. Bom, gente, agora a voz passiva do perfeito do indicativo. É um processo relativamente simples, né? Vocês podem ver por esse quadro, que é um pouco mais econômico que a lousa anterior, em que eu fiz o seguinte. Primeira coisa, você precisa obter o particípio passado dos verbos, que você sabe como fazer. Você pega o supino do verbo, retira a terminação e acrescenta us a Assim você faz o particípio passado. Isso foi tema de aula presencial. Mesma coisa que nos outros. Habitum, dictum, captum, auditum. Bom, com esse tema aqui, ou melhor, com essa forma de particípio, você tem o que é preciso para formar o perfeito do indicativo na voz passiva. Se na voz ativa eu digo amaui, eu amei, como que eu digo eu fui amado? Você usa o particípio passado, que está aqui, mais o sum, est, sumus, est, sunt. É isso mesmo que você está vendo. É o presente do indicativo do verbo ser, que funciona como auxiliar do particípio passado para formarem ambos, o presente do verbo ser e o particípio passado, este tempo aqui, o pretérito perfeito do indicativo, na voz passiva. Então, recapitulando, a voz passiva de um tempo como esse, que é o perfeito do indicativo, a gente faz com o particípio passado do verbo mais o verbo ser no presente do indicativo. A junção dos dois é que forma o perfeito do indicativo na voz passiva. Então, uma forma como amatus sum, você traduz por fui amado, não exatamente sou amado. Amata sum, fui amada. E assim nas três pessoas do singular. Foste amado, foi amado. Ou no feminino. E no plural, você varia no particípio. Amati, amatai, amata, sumus, est, sunt. Então, amati, sumus, fomos amados. Muita atenção na hora de traduzir isso daqui, porque, como eu estou insistindo, está um conjunto, está uma perífrase verbal que você identifica como pretérito perfeito do indicativo na voz passiva. E compare com a voz ativa de cada um deles. Né? Por exemplo, amaui é a voz ativa. Habui, dixi, kepi, audiui são os pretéritos perfeitos na voz ativa. Já amatus sum é a voz passiva correspondente. Tá certo? Então vamos ver mais outro tempo agora. A voz passiva do mais que perfeito do indicativo. São os mesmos elementos formadores, com exceção do tempo em que o verbo ser aparece. Então, se no perfeito do indicativo você usa o presente do verbo ser, no mais que perfeito você usa um tempo anterior ao presente, ou seja, você usa um imperfeito do verbo ser. Então, eram, eras, erat, eramos, eratis, erant. Você sabe que sozinho, esse tempo que está aqui em destaque é o imperfeito do indicativo. Mas quando ele aparece junto com o particípio passado, ele forma uma perífrase que você pode chamar de mais que perfeito do indicativo na voz passiva. Então, uma forma como amatus eram, você vai traduzir por fora amado, ou tinha sido amado. Se você quiser, em vez de usar o fora, que é um mais que perfeito no português, usar uma forma composta também vale. Tinha sido ou havia sido amado. Então, amatus eram, tinha sido amado. Amati eramos, tínhamos sido amados ou fôramos amados, e assim por diante. Então, é o mesmo processo lá da lousa anterior, do perfeito, só que dessa vez com o imperfeito. Aqui é o eram, eras, erat, eramos, eratis, erant.
Um outro aspecto da voz passiva, um outro ponto aqui da voz passiva para estudar é como fazer um imperativo, embora não seja muito usado, né? Antes, a gente dá uma olhada na voz ativa. Você vai se lembrar que na primeira conjugação, ou na segunda, na terceira, enfim, você usa na segunda pessoa do singular o tema diretamente, o tema de infectum. Então aqui, ó, ama é a segunda pessoa do singular do imperativo. Então é a ordem ama, né? Aqui na segunda conjugação, habe. Na terceira conjugação, você tem o tema que termina em consoante e o que costuma acontecer é colocar um e, tá? Daí fica lege. Existem alguns poucos verbos em que o tema permanece como tal, como os verbos dico, por exemplo, cujo imperativo é dic, ou os verbos facio, cujo imperativo é fac, ou o verbo duco, cujo imperativo singular é duc. Tirando esses, de maneira geral, você coloca um E aqui, da mesma forma que na terceira em vogal, em vez de deixar apenas o tema que termina em I, você sabe que ela se chama terceira em vogal, porque termina numa vogal, e essa vogal é o I. Só que no imperativo fica um E aqui. Diferente da quarta conjugação, em que é um I mesmo, é o I do tema do verbo. Então isso aqui tudo é matéria conhecida, é matéria dada, está lá atrás. Então, ama, habe, dic, ou lege, cape e audi. Já na segunda do plural, basta colocar um T sobre o tema de infectum. Então, amate, habete, audite. E no caso aqui das terceiras, você coloca aquele I de transição, aquele I de apoio na terceira em consoante, ou você mantém o I do tema na terceira em vogal. Então, dicite, capite. A voz passiva, como eu estava dizendo, é menos comum, mas as desinências são acrescentadas exatamente sobre os mesmos temas. Então, para que você conheça, os temas estão aqui, ó, em branco. Então, ama, habe, dic, leg, cap, audi, né? Estão todos aqui. Em cima desses mesmos temas foram acrescentadas outras desinências. Para a segunda pessoa do singular é o RE. E para a segunda do plural é o mini, que são desinências que você já conhece. O RE às vezes aparece como forma alternativa da segunda pessoa do singular, na conjugação do modo indicativo. Já o mini aparece de maneira geral em toda a conjugação dos depoentes e da voz passiva, na segunda pessoa do plural. Então está aqui o resultado. Eu só observo a terceira em consoante, a terceira em vogal, em que aqueles mesmos fenômenos acontecem. Você coloca um E aqui de apoio, entre a consoante do tema e o RE. Você coloca um E aqui também. Ou o I do tema, que aqui aparece preservado, aqui abre o timbre para E. Então, capere, né? Dicere, amare, habere, essas formas, você vai dizer assim, elas coincidem, essas aqui da segunda do singular, coincidem com o infinitivo. De fato, coincidem, mas não se perca, a gente está falando do imperativo. Então, como traduzir isso daqui? Eu coloquei aqui na parte de baixo da lousa para você perceber, olha, se e sede, mais o particípio, se amado. São um pouco estranhas essas formas, né, de um ponto de vista mais pragmático, mas enfim, elas são possíveis, elas acontecem. Então, ser amado, ser tido, ser dito e assim por diante. E no plural, ser de amado, ser de tidos e assim por diante. Se você quiser usar seja e sejam, também é possível. Então é isso, amare, amamini, habere, habemini, dicere, dicimini, capere, capimini, audire, audimini. Bom, se lá atrás nós vimos o imperativo, agora sim nós vamos ver o infinitivo. Bom, o infinitivo presente você já conhece, está aqui. Amare, habere, dicere, capere, audire. Sempre observando aquilo que acontece nas terceiras, né? Um E aqui em cima do tema consonantal, ou um E que abre o timbre I do tema cap. Bom, aqui está aquilo que vocês já conhecem. A voz passiva dos verbos que têm voz ativa vão fazer o infinitivo exatamente da mesma maneira que você viu os depoentes fazerem. Então você lembra lá dos depoentes como miror, cujo infinitivo é mirari, e você vai ver que ele se comporta morfologicamente como na voz passiva do ama, do amare, amari. Na segunda, haberi. Na terceira em consoante, na terceira em vogal, dic e capi. Apenas um i sobre o tema, um i sobre o tema consonantal aqui, e um i sobre o tema sem aquele i
do tema de infectum. Então, simplesmente capi. E aqui, audire. Então, essas formas mais longas, amare, habere e audire, e as formas mais curtas, dique, capi. Exatamente como os verbos depoentes. Então, dê uma olhada lá como se faz o infinitivo dos depoentes, que você saberá fazer o infinitivo dos verbos que têm voz ativa. Só tome cuidado, então, na hora de traduzir. Na hora de traduzir amare, você coloca ser amado. Habere, ser tido. E assim por diante. Então, tendo visto o infinitivo construído dessa maneira, eu coloco aqui num quadro comparativo todos os infinitivos que vocês já conhecem, para que vocês tenham uma noção mais completa. Então eu coloquei aqui presente, perfeito e futuro. Por exemplo, do verbo amare. Então, amar, infinitivo perfeito, amauisse, ter amado. E infinitivo futuro, que vocês conhecem, né? Amaturum, amaturam, amaturum esse. Haver de amar, ter amado, amar. Tudo isso nós vimos em aula. Agora, na voz passiva, foi o que eu falei agora há pouco, né? Amare, ser amado. Para fazer a voz passiva do infinitivo perfeito, você pega o particípio passado do verbo, amatum, aqui eu sempre coloco no acusativo, eu expliquei para vocês em aula por quê, é uma razão sintática. Então, amatum, amatam, amatum esse, que você traduz pela voz passiva disso aqui. Então, se a voz ativa é ter amado, a voz passiva é ter sido amado. Se a voz ativa é amar, a voz passiva é ser amado. Só prestem atenção na diferença do tempo, de presente para perfeito, e na diferença da construção. Aqui é uma construção sintética, e aqui é uma construção, amatum esse, analítica, é uma construção perifrástica. Eu preciso de um particípio mais o verbo esse. De novo, lembrem-se de como vocês fazem o infinitivo perfeito de um depoente. É o mesmo processo. A única diferença é na hora de traduzir, porque aqui você vai traduzir como uma voz passiva. Por fim, infinitivo futuro, a voz ativa vocês conhecem, e aqui está um elemento novo, um detalhe novo no quadro de vocês, que até então não havia sido comentado em aula, que é o infinitivo futuro, dessa vez passivo. Né? Como é que a gente faz? A gente faz com o supino do verbo. Veja, não é a mesma coisa que esse amatum aqui. Este amatum é o acusativo do particípio passado, no masculino e no neutro aqui. Amatum, amatam, amatum. Já esse amatum, que aparece aqui no infinitivo futuro, é o supino do verbo, é aquela terceira forma que aparece. Lembram-se lá do amo, amaui, amatum? Então, amatum, que aparece ali, é o supino. E é esta forma que você vai usar, mesmo que o sujeito seja masculino, feminino ou neutro. Ela não muda. Do mesmo jeito, não muda essa forma aqui, ire, que é, teoricamente, um infinitivo passivo do verbo ire, né? Ir. Então, aqui, literalmente, é ir-se, né? Ir-se para amar. Ou ir para ser amado. E daí uma tradução convencional que se dá é haver de ser amado, que é a voz passiva desse haver de amar. Uma forma, enfim, mais para preencher o quadro, ela aparece algumas vezes nos textos, né? Mas é importante que vocês conheçam, ainda que ela apareça pouco. Né? Então, amatum ire, você faz assim o infinitivo futuro passivo dos verbos que tem supino. Tá certo? Bom, gente, último ponto gramatical aqui dessa aula, para concluir, que já está bem longa, é o verbo fero. Algumas particularidades do verbo fero. Vocês podem ver também, além desse verbo, vocês podem ver os derivados do verbo eo, lá no parágrafo 119, seja do Reading Latin, seja do Aprendendo Latim. Então vocês podem dar uma olhada lá, inclusive nessas formas aqui, de voz ativa e voz passiva. Como a gente está estudando nesta videoaula a voz passiva, então eu coloquei aqui lado a lado para que você compare. Você já sabe como conjugar fero, então fero, fers, né, sem o i, fert também, ferimus, fertis, ferunt. Como é que você faz a voz passiva? Você coloca aquelas terminações eri, ris, tur, né, r, ris, tur, mur, mini, intur, basicamente sobre esses mesmos temas, com algumas alterações. Então, feror, ferris, fertur, ferimus, ferimini, feruntur. Então, se fero significa eu levo,
tu levas, ele leva, é uma significação básica do verbo, não é a única. A voz passiva é sou levado, és levado, é levado e assim por diante. A mesma coisa no infinitivo e no imperativo. Infinitivo, forma ativa, ferge. Forma passiva, ferge. Esse i aqui já é conhecido de vocês. Então, levar, ser levado. E no imperativo, fer e ferte são mais comuns, é mais fácil de encontrar. Então, fer, leva, ferte, levai. Já na voz passiva, aparecem aqui o RE, que também aparece no imperativo passivo dos outros verbos e dos verbos depoentes, e o mini, que aparece também nos outros verbos, né, na voz passiva e nos depoentes. Então, ferre, ser levado, ou seja levado, e ferimini, sede levados, ou sejam levados. Bom, isso aqui é a informação que eu gostaria que constasse aqui, para que você comparasse, mas o ideal é que você dê uma olhada lá no seu livro, dê uma estudada e faça os exercícios. Sobre os exercícios eu falo a seguir. Bom, como esse é um assunto que contém muitas formas, eu gostaria bastante que vocês exercitassem essas formas da maneira como às vezes a gente faz em sala de aula, que é repetindo essas formas e escrevendo, né, repetindo, escrevendo, até que você adquira alguma facilidade, alguma rapidez de reconhecimento. Faça isso, por mais que pareça chato, por mais que pareça tedioso, é uma coisa importante de fazer nesse momento, para que você não tenha dúvidas na hora de reconhecer essas formas nos textos, certo? Então a gente estudou voz ativa, voz depoente, e agora a última coisa estudada foi a voz passiva. Só que, embora pareça muita coisa que a gente viu aqui nesta aula de voz passiva, esta muita coisa, na verdade, já foi estudada antes na morfologia dos depoentes. Então, tudo que você tem que fazer é aplicar o que você já sabe da morfologia dos depoentes à morfologia da voz passiva, porque é a mesma morfologia. Você só tem que considerar um outro jeito de traduzir. Em vez de traduzir como voz ativa, você traduz como voz passiva. Então, os exercícios que eu sugiro que você faça são os exercícios 1 e 2, que estão lá depois do parágrafo 118, e os exercícios 1, 2, 3, 5 e 6, se você tiver a versão em inglês, né, do Reading Latin, ou os exercícios 1, 2, 3, 4 e 5, se você estiver aprendendo latim, né, todos após o parágrafo 119. Tá certo? Então, de novo, aquela recomendação de antes. Faça os exercícios, leia a teoria, que está toda lá no seu livro, e se tiver alguma dúvida, me escreva, tá certo? Então, continue estudando e a gente vai se falando ao longo das próximas videoaulas. Eu fico por aqui, então, tá certo? Então, até mais, gente.